Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Boas-vindas a mais uma aula de Direito Penal Contemporâneo. Nós vamos nessa aula falar sobre um novo tema, respeitando a nossa ementa. A gente vai tratar hoje sobre o direito de morrer, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o direito a uma morte digna. Vamos falar sobre alguns institutos que vocês já podem ter estudado em bioética, talvez em direito penal, que é eutanásia, ortotanásia, assuntos assim bem gostosos. E ao final vamos sincronizar a aula com a pandemia da Covid-19. Quem sabe daí saia algum artigo, algum projeto de TCC, porque essa relação com a Covid-19 é bem atual, bem interessante para ser feita pelos alunos. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vou ficar com a tela cheia. Então, quem tiver alguma dúvida, peço por gentileza para ligar o microfone e falar. Professor, Pode falar. eu deixei lá no chat lá, mas é assim, é um tom de brincadeira, mas Eu já li aqui. eu não Verdade, queria, hein? eu não queria ter esse direito de morrer, não, professor. Esse aí é o direito único que eu não queria nem saber se ele existia, viu? Mas infelizmente é uma realidade na nossa vida, né? É verdade. Já é uma boa forma da gente começar a aula, David. É David ou Davi? É David, né? É, David, É sim. o David. É uma boa forma de começar a aula falando que é um direito que a gente não gostaria de exercer, né? Não, esse eu não queria exercer, não. Eu ia deixar para a direita, para a esquerda, para o centro, centrão, mas mesmo para mim. Não, mas a grande questão quando a gente trata desse assunto, pessoal, é tentar distanciá-lo dos aspectos religiosos, né? Acho que esse que é o maior desafio. Mas vamos lá para instigar vocês, vamos começar. Espero que vocês estejam vendo aí a minha tela. Coloquei aqui, então, direito de morrer, distanásia, eutanásia e ortotanásia. Tema bem gostoso, bem legal, para estudar, logicamente. Só uma Então, pergunta, professor. A próxima prova está assim, vai partir a partir de quanto? Só para mim já ir preparando isso. não, vai ser assim, né? Eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, igual eu falei, com bastante tempo ainda. Tem só mais uma, e a terceira nota é essa questão da participação que eu falei. Então, tem só mais Beleza. Então, umas, só mais umas atividades. você vai passar mais uma síntese? Pode ser que seja síntese ou outra coisa, mas vai ser Professor, nesse caminho. eu nunca tinha feito síntese, viu? Eu penei, eu fiquei vários dias em cima dessa síntese para mim, Não, consultando como tranquilo. fazer uma síntese. Eu nunca fiz uma síntese. Para mim foi uma experiência fora do sério. Como eu postei ela ontem, bem tarde já, quase também, porque fiz quase na última hora. Eu tinha uma prova ainda ontem fazer. Não, tranquilo, eu vou avaliar todas com carinho, pode deixar. Então, falando do direito de morrer primeiro, gente, vamos filosofar aqui e refletir com essas noções introdutórias que eu trouxe aqui. Lembrando que a nossa aula tem que ser participativa, tá? A morte, ela é uma condição inerente à vida humana, né? É sabido e esperado que todo ser vivo, uma hora ou outra, tenha suas atividades vitais encerradas, né? Seja de forma natural ou não, né? Aqui a gente lembra aquela questão da morte natural, presumida. Um dos objetivos da República Federativa do Brasil é zelar pela vida. A gente, quando abre lá a Constituição Federal, logo no seu comecinho, a gente vê isso daí. Porém, até que ponto, né, ou em que medida a manutenção desmedida da vida de uma pessoa é de fato cumprimento de seus direitos e de sua dignidade? Até que ponto, né, uma pessoa terá sua dignidade respeitada se ela está apenas sobrevivendo? Isso que é a dinâmica da aula de hoje. Estou baixando aqui para colocar a galera para dentro da sala. Aí eu coloco assim: existe então alguma dignidade de morte e no direito de escolher morrer e ainda no direito de auxiliar a morte do outro devido à sua própria vontade ou pela vontade de sua família? Tá? Então, essa é uma problemática que a gente inicia e eu transmito ela também para o próximo slide. Então, existe
o direito de morrer, existe o direito de ter um processo de morte digno, né? Então, o caminho inicial é esse, né? Então, já que a Constituição Federal traz que temos o direito à vida, traz sobre a dignidade da pessoa humana, a gente para pensar, mas a morte, o processo de morte, podemos dizê-lo como uma etapa da vida, então nós também temos o direito a uma morte digna? A discussão é essa. Dessa discussão, eu trago duas reflexões, né? Como eu disse, o direito à vida está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 5º, né, gente? Então, quando a gente fala que o direito à vida está previsto, quer dizer que está proibindo o direito de morrer? Acho que não, né? Acredito que possa estar proibindo o direito de matar alguém. Mas a gente podemos falar em uma inexistência de vedação ao direito de morrer, ou seja, não está proibido o direito de morrer, então quer dizer que ele é permitido o direito de morrer? Bom, quando a gente lê a doutrina sobre esse assunto, a gente percebe alguns doutrinadores dizendo que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que fala que os direitos previstos na Constituição não excluem outros, né, previstos em outras leis ou em tratados internacionais, esse artigo 5º, parágrafo 2º, provavelmente, segundo essa doutrina, seria um sustentáculo ao direito de morrer. Embora não esteja previsto expressamente, como há essa norma de textura aberta aqui, que é o artigo 5º, parágrafo 2º dela, poderíamos extrair o direito de morrer. Mas, professor, quem quer exercer esse direito? Daqui a pouco a gente vai ver quem poderia querer exercer esse direito. Uma segunda reflexão, que é algo que eu já até mencionei. Ao consagrar a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, ou seja, daí surge o direito à morte digna. Tanto quanto aquele... Oi? Professor, falando assim, você fez uma pergunta aí, quem queria exercer esse direito de morrer? Na verdade, ninguém quer morrer, né? Mas acontece assim, tem certos momentos da vida que a gente, como ser humano, e é normal isso, passa a ter esse desejo, que sabendo que a morte, você não vai... Assim, para quem crê, né? Não querendo entrar no contexto religioso, mas para mim, eu que creio que a morte é um descanso, então, assim, eu vi o meu tio pedindo isso, entendeu? Meu tio estava com 98 anos, 96 anos. Ele falou assim: não, eu não quero mais viver. Ele estava na cama e tal, assim, mas não estava tão mal assim, igual um câncer que você fica te comendo aí aos poucos, né? Ele falou: não, eu não quero mais viver. Então, assim, isso nós, ser humano, o sofrimento é tão grande que a pessoa chega um momento que não quer mais viver. Acontece isso, entendeu? Mas é um direito difícil de estudar, confesso. É difícil mesmo. E o ponto X da questão é essa como está a pessoa, né? Uma pessoa saudável pode exercer esse direito. O ponto X é esse, né? Que a gente vai chegar lá, né? Em que medida isso pode ser abraçado, inclusive, pela nossa legislação. Mas a discussão é essa mesmo, exatamente essa. Então, a gente tem um direito à morte digna, tanto quanto temos um direito a uma vida digna, já que a morte é um processo, o ato derradeiro da vida, né? Em outras palavras, existe um direito de morrer quando a vida não tem mais dignidade, né? Para a gente conversar com esse assunto, a gente tem que compreender que a gente tem que trabalhar com a ideia de terminalidade e irreversibilidade da doença, né? Alguns cenários que a gente pode pensar nessa perda da dignidade da vida e no desejo de ter uma morte digna, tá? Então, a discussão caminha nesse sentido para a gente não ir para outras esferas, como, por exemplo, o suicídio. Eu não estou tratando disso na aula, tá? Estou tratando dessa ideia de doença irreversível, terminalidade da doença e o desejo de não mais sofrer, mas sim ter uma morte digna. Então, o ponto-chave é esse. Tá ok? Mais alguém quer fazer algum comentário por enquanto? Eu falei assim, que vem a ser, você falou vida digna, dignidade, não tem mais dignidade. O que vem a ser essa dignidade em si? O que seria isso? Uma pessoa não ter mais dignidade de viver. Aqui, nesse contexto, a gente é melhor pensar na contrapartida, né? A dignidade de viver está intimamente ligado à questão de uma doença irreversível que levará a pessoa a um cenário de morte, ou até alguns países, daqui a pouco eu vou falar mais do direito comparado, que
simplesmente, mesmo que a pessoa tenha uma continuidade, oportunizam a eutanásia. Mas daqui a pouco, eu falando da eutanásia, eu falo mais sobre isso. Eu vou lembrar alguns filmes aí que vocês com certeza já assistiram. Então, mais ainda sobre essas noções de introdutórias. O direito de morrer ele é fundamentado num princípio que é o princípio da autonomia da vontade, tá? Segundo o que a doutrina traz. É uma liberdade de escolha. Escolha para não sofrer. A boa morte, né? Daqui a pouco, essa é uma expressão tirada da ortotanásia, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela, deve ser entendida como respeito pela autonomia da pessoa e pela sua dignidade no aproximar da morte. Então, portanto, morrer com dignidade significa poder decidir sobre o seu tratamento ou sobre a suspensão deste. Não ter o seu tratamento prolongado infinitamente, conduzindo ao direito de ter aliviado a sua dor e o sofrimento inútil. O direito de escolher onde morrer e como morrer, longe de uma existência, do fantasma de uma existência humana degradante. Então, a gente parte desse início, pessoal, para compreender aonde está o sustentáculo desses institutos que a gente vai estudar, tá? A gente vai falar sobre distanásia primeiro, que é bem tranquilo, mas depois, para a gente compreender a eutanásia e a ortotanásia, a gente tem que partir desse sustentáculo aí, dessa ideia inicial, não já ingressar direto nas diferenças de um e do outro. Não, partimos da ideia de que a discussão aqui é a pessoa que quer exercer o direito de morrer, tá? Será que esta pessoa, assim como tem o direito a uma vida digna, também tem o direito a uma morte digna? Né? Mais alguém quer tecer algum comentário por enquanto? Vamos lá, então vamos ver as hipóteses aqui, que aí com certeza teremos alguma curiosidade. Vamos lá. Primeira hipótese mais tranquila é a distanase. Distanase, na verdade, não é o exercício do direito de morrer, é exatamente o contrário. Mas é uma palavra, expressão que eu quero que vocês guardem. Distanase, prolongamento artificial do processo de morte. A ideia da distanásia, o Instituto de Distanásia, a ferramenta de distanásia é o prolongamento artificial do processo de morte. Aquela pessoa que está no leito e que, de fato, estão exercendo a medicina ações para mantê-la viva. Ou prolongar a sua morte, nem é mantê-la viva, retardar a sua morte, né? Esse retardo pode ser entendido como um prolongamento do seu sofrimento, né? Ela não tem mais a possibilidade de recuperação, mas estão retardando a morte dela e prolongando sua agonia, né? Essa é a ideia da distanásia, por si só, isso que significa essa expressão, tá ok? Agora, o que significa a ideia de eutanásia, tão famosa expressão eutanásia, né? Confesso que de todas, a mais importante e a que a gente vê a implicação prática no Brasil é a última, que é a ortotanásia, que eu vou dedicar mais tempo. Mas a eutanásia, eu digo que talvez seja a palavra mais conhecida. Mas não podemos confundir a com a ortotanásia. Eutanásia é entendida como morte provocada por sentimento de piedade àquele que sofre. Ao invés de deixar a morte acontecer, a eutanásia age sobre ela, antecipando-a. A eutanásia ela só pode ocorrer quando a morte for provocada em pessoa que tem uma doença incurável, está em um estado terminal, e eu, que pratico a eutanásia, movido por uma compaixão ou piedade, realizo algum tipo de ação.
Seria quando a pessoa tem uma morte cerebral, professor, ou pode ser um câncer, qualquer outro aí. Qual que seria os critérios para fazer isso aí, se é legal? O critério está aqui nesse slide aqui, ó. E eu não falei se ela é legal, tá? Em nenhum momento eu disse que ela é legal. Estou explicando o que é o instituto. Tá? A eutanásia consiste na ação ou omissão de um terceiro. Aqui a gente tem que entender que existe, então, a ação eutanásia ativa, que a gente pode pensar em algum cenário de você injetando algo na pessoa que está sob o leito da morte, ou omissão de um terceiro, deixando de fornecer algo para aquela pessoa, e pode ser um profissional de saúde ou não. Lembrando de eutanásia, só um parênteses, eu lembro do filme Menina de Ouro, né? O filme da boxeadora que sofre um acidente, acho que lutando mesmo, e o técnico dela pratica eutanásia nela. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Realizado a pedido do paciente com o objetivo de abreviar a vida dele, que está com uma doença terminal ou incurável. Há os critérios, como o colega perguntou, os requisitos para a eutanásia, uma ação ou uma omissão, ou seja, a conduta, o pedido do paciente, né, o pedido expresso dele, e o diagnóstico de terminalidade ou incurabilidade. Agora, quem vai dar esse diagnóstico é o médico, gente. Né? Quem sou eu para dizer qual tipo de ação, qual tipo de cenário admite-se eutanásia? E, né, eu ia falar isso mais, mas já entrei um pouco no assunto, essa ideia de eutanásia no Brasil não existe. Né? A prática desse comportamento tido como eutanásia é a prática de um homicídio. Essa é uma realidade de todo o direito comparado, gente? Não. Essa não é uma realidade do direito comparado, não. Em alguns países, a gente vê cenários diferentes. Inclusive, lembro muito bem de uma médica em Cuiabá, ela foi, inclusive, minha médica, uma oftalmologista, que ela foi até no Pedro Bial, naquele programa da noite do Pedro Bial. Ela tinha uma doença, salvo engano, o nome da doença era ELA, né? Ela chegou a se inscrever, dar início no processo de eutanásia dela na Suíça. Tá? Detalhes disso eu não sei, mas eu lembro de ter acompanhado o noticiário. Ela depois desistiu, isso que foi a notícia do Pedro Bial. Ela decidiu porque ela se apaixonou por uma pessoa e acabou desistindo. Anos depois ela veio a falecer. Mas perceba qual a ideia é essa, ela tinha uma doença incurável, que uma hora ou outra iria levar ela à morte. Com a prática da eutanásia, ela iria antecipar isso. Falei de um exemplo real. Agora, exemplo fictício. Alguém aqui já viu esse filme? Alguém está pensando nesse filme? Alguém fala o nome desse filme? Eu esqueci o nome do filme. Professor, Não, peraí, David. Peraí, pô. Peraí. Professor. Quem vai falar o nome do filme? É o filme Como Eu Era Antes de Você. Aê, Juscelene. Aí. Quero ver quem não deu uma choradinha. Quem não deu uma choradinha nesse filme, né? Eu chorei lendo o livro, professor. Exatamente. Chorei muito. Exatamente. Como Eu Era Antes de Você. Percebam. O cara... percebam como que é importante a gente ter ideia do direito comparado e como cada legislação de um país trata sobre o assunto. Lógico que é uma ideia, é um filme fictício, é uma ficção, mas percebam que para o país, não era no país dele, né, para o país no qual ele realizaria o processo de eutanásia, foi admitido, sendo ele tetraplégico, né, ele poderia ter uma vida, mas com as suas limitações, e foi admitido, ele optou pela eutanásia nesse outro país. Quem não assistiu já era, né, contei o spoiler do filme aqui, já foi. Né? Mas, puxa, já passou tantos filmes que quem não assistiu, não assiste mais. E a Argentina, pessoal, também tem uma legislação bem avançada a respeito da prática de eutanásia. Mas por que a eutanásia é tão criticada e, digamos que, inadmitida em determinados países como o Brasil? Ela não é admitida no Brasil. Porque é uma antecipação da morte, de fato, né? A pessoa não iria morrer naquele momento, está antecipando. Por isso que gera esse caráter
de prática de um ato ilícito de homicídio. Pode falar, David. É que o que eu ia falar é o seguinte, que eu não lembro o filme, eu também quero saber, eu quero assistir esse filme, eu não conheço, não sabia desse filme. Já contei o que aconteceu para você. O nome dele é o pior do filme? Como eu era antes de você. Como eu era antes de você? Tá. O filme lá com a Emilia Clarke e tal. Pode falar. Com licença. Tem um documentário muito interessante que fala sobre um médico, né, na Suíça, se não me engano, em Zurique, que ele praticou a vida, lá é permitido, né, a eutanásia e tudo mais, e ele praticou toda a sua carreira, né, sobre isso. É muito interessante o documentário, porque tipo, ele mostra as pessoas que não aguentam mais viver, né, com doenças degenerativas e tudo mais, e que estão chegando ao fim realmente de sua vida, entendeu? Atualmente eu faço outro curso também, que eu estou fazendo medicina na FAPAM, né, e tipo, a colocação do médico, como ele vai se sentir, né, sendo que o médico, ele estuda toda a faculdade para ele curar a doença e tudo mais. Como que seria esse médico, né, que praticou a eutanásia a vida inteira, tirando a vida de uma pessoa, sabe? É um documentário bem interessante. São pessoas que vêm de que vinham, né, esse médico veio a falecer, se não me engano, em 2012. Eram pessoas que vinham durante toda a carreira dele, médica, pessoas que vinham de todo mundo para tipo, ele tirar a vida das pessoas, né? Pessoas que já não aguentavam viver, assim, sabe? Aí você vê até pessoas que falavam, eu não aguento mais, é muita dor, né? E pessoas que também já não sentiam mais dor, mas também que não tinham sentido na vida. E ele tirava a vida das pessoas nesse sentido. É um documentário bem legal, pela BBC, se não me engano. Legal, manda depois no grupo lá. Tem no YouTube, será, Rafael? Tem sim, professor. Eu vou procurar aqui certinho e eu mando lá. Legal, a gente vai ver daqui a pouco, falando da ortotanásia, algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, né? Porque a ortotanásia já tem um sustentáculo normativo no país. Mas você falando também, lembrei de alguns casos no Rio Grande do Sul que aconteceu com aquele médico, eu esqueci o nome dele, gente, fugiu o nome dele, que depois foi descoberto isso, fugiu. Depois, se alguém lembrar, coloca aí, pesquisei no Google, que ele também praticava isso, não sei se era um médico ou uma médica lá no sul, acho que era uma médica, um médico era envolvendo aquela questão dos abusos, acho que era uma médica do Rio Grande do Sul que praticava a eutanásia. O que a gente não pode, de fato, de forma alguma, é confundir a com a ortotanásia, ok? Então vamos avançar para compreender agora. Ortotanásia, até com a mesma numeração ficou errado. A ortotanásia tem seu nome proveniente dos radicais grego ortos, que é reto, correto, e thanatos, morte. Indica então a morte a seu tempo, correto, nem antes e nem depois. Na ortotanásia, também conhecida como morte boa, o médico não interfere no momento do desfecho letal, nem para antecipá-lo, nem para adiá-lo. Diz que não há encurtamento do período vital, uma vez que já se encontra em inevitável esgotamento. Na ortotanásia, o doente já está em processo natural de morte e o médico deixa que este processo aconteça naturalmente, não utilizando meios artificiais para protelar nem para antecipar a morte em curso. Não pratica nem a distanásia para protelar, nem a eutanásia para antecipar a morte em curso. Deixa que ela flua naturalmente. Por autoeutanásia, aqui para a gente ficar bem claro mesmo, entende-se a renúncia a recursos extraordinários, capazes de prolongar, né, de possibilitar um prolongamento precário e penoso, dificultoso da vida. Mas isso não significa que vai ser interrompido os cuidados normais, né? Que a gente pode dizer até como cuidados paliativos, né? Segundo essa proposta, quando o médico desligar os aparelhos de um paciente que tem resposta nula ou quase nula ao tratamento, ou mesmo desaconselhar uma cirurgia penosa que serviria somente para adiar uma morte doente,
uma morte iminente a um doente terminal, estará agindo legitimamente no exercício de sua profissão, não incorrendo em nenhuma consequência legal. Um câncer terminal, onde o médico já propicia que a pessoa vá para onde, gente? Vá para sua casa. É uma possibilidade que a gente também pode enxergar. O que é importante? A ortotanásia, gente, ela só pode ser realizada quando não é mais possível a cura do paciente, né? Para fazê-lo, o médico precisa da sua autorização ou de sua família, quando ele está numa situação de incapacidade. Até sobre essa autorização, daqui a pouquinho já vou falar sobre um interessante documento que é o testamento vital. Gente, o Código de Ética Médica, que é a resolução do Conselho Federal de Medicina número 2217 de 2018, em um só artigo, que é o artigo 41, proíbe a eutanásia e admite a ortotanásia em nosso país. Vamos ver aqui o artigo 41. É vedado ao médico, ou seja, é proibido, artigo 41, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Ou seja, é proibido a eutanásia. Mas olha o cenário da ortotanásia. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticos ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou na sua impossibilidade a de seu representante legal. Então, este é o Código de Ética Médica, que estabelece isso no seu artigo 41. É bem cuidadoso esse parágrafo único, essa ideia da ortotanásia. É bem cuidadoso e pensando em responsabilidade do médico, é algo que tem que ser levado bem expressamente, tá? Porque a prática da eutanásia é crime. O médico pode responder, inclusive, civilmente e administrativamente. Ele pode até, pensando no crime, na esfera penal, a eutanásia, tá? Ter um homicídio, uma causa de diminuição de pena, que é o homicídio privilegiado, né? Por ter agido por compaixão. Mas, mesmo assim, antecipou a morte de alguém, é crime. Já na ortotanásia, a gente não é o caso de falar de antecipar ou provocar a morte de alguém por compaixão ou piedade, mas sim permitir que uma morte que já está em curso não seja inutilmente prorrogada, protelada. Então ele vai impedir, vai tomar comportamentos nos quais ele vai deixar que o processo de morte aconteça naturalmente. Na ortotanásia, o médico, por não se ter dado causa à morte, visto que ela já estava em curso, ele não praticou ato ilícito algum, ou seja, é uma figura atípica junto ao Código Penal. Logicamente, a gente falando aqui no aspecto teórico é bem fácil, né? Logicamente, que fala no aspecto prático é muito mais delicado. Tem 3 resoluções aqui do Conselho Federal de Medicina que eu também gostaria de ler com vocês, alguns artigos que merecem destaque. É a Resolução 1805 de 2006, a 95 de 2012, e a 1995 de 2012 e a 2232 de 2019. Vou abaixar aqui, eu tenho elas aqui. Vamos começar pela 1805. Essa é 2213. Tá aqui. 1805 de 2006. Resolução do Conselho Federal de Medicina. Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida doente, garantindo-lhe cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente,
ou de seu representante legal. Aí vem vários considerandos que estabelece exatamente isso, essa resolução. É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade de pessoa e de seu representante legal. O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou seu representante legal as modalidades terapêuticas adequadas até a cada situação. A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no pontuário. É assegurado ao doente ou ao seu representante legal o direito de solicitar uma segunda opinião médica. O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurando a assistência integral, conforto físico, psíquico, social e espiritual. Inclusive a questão de ir para casa, assegurando-lhe o direito de alta hospitalar. Existe até, para quem sabe disso, existe até em clínicas que envolvem tratamento de câncer, um médico que cuida desses aspectos que são tidos como paliativos. Olha a resolução 1995 de 2012, que trata sobre as diretivas antecipadas de vontade. Diretivas e diretrizes antecipadas de vontade é até uma expressão que os médicos utilizam nos seus prontuários, nos seus regimentos internos, ao invés da expressão ortotanásia, tá? Eles preferem utilizar essas expressões mais leves a respeito desse assunto. Sobre essa resolução, eles definem diretivas antecipadas de vontade como conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. Caso o paciente tenha designado um representante para essas diretivas, suas informações serão levadas em consideração pelo médico. O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou representante que, em sua análise, estiver em desacordo com o Código de Ética. As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares. O médico registrará no prontuário as diretivas antecipadas de vontade que lhes forem diretamente comunicadas pelo paciente. Não sendo conhecidas as diretivas do paciente, nem havendo representante ou falta de consenso entre estes, ou entre os familiares, o médico recorrerá ao Comitê de Bioética da instituição, caso exista, ou, na falta deste, à Comissão de Ética Médica do Hospital, ao Conselho Regional e Federal de Medicina, para fundamentar sua decisão sobre conflitos éticos quando entender desta medida necessária e conveniente. Interessante também. Uma outra resolução, antes de fazer alguns comentários que quero mostrar para vocês, é essa. É a resolução do Conselho Federal de Medicina 2232 de 2019. Ela estabelece, eu não vou ler ela inteira porque ela é maior, normas éticas para recusa terapêutica por pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente. Vou ler só o artigo 1º, que diz o que é primeiro e segundo. A recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente e na forma desta resolução, um direito do paciente a ser respeitado pelo médico desde que esse o informe dos riscos e das consequências previsíveis da sua decisão. É assegurado ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente, no momento da decisão, o direito de recusa à terapêutica proposta em tratamento eletivo, de acordo com a legislação vigente. O médico, diante da recusa do paciente, pode propor outro tratamento quando disponível. Então, aqui ainda diz que em situações de risco, o médico pode não aceitar a recusa quando se tratar, inclusive, de paciente menor
de idade, por aí vai. O que eu acho interessante sobre essas resoluções, gente? Primeiro, é um assunto tão delicado que alguém pode ter refletido sobre isso. Quando a gente fala tem aspectos que podem envolver o direito penal, era algo que poderia ser tratado por meio de uma lei federal, né? É pouco uma resolução de um conselho para tratar de um assunto tão delicado. A gente pode até discutir sobre o princípio da legalidade num assunto sobre isso. Repito, há uma tendência na seara médica de utilizar essa expressão, diretrizes antecipadas de vontade, ao invés de prática de eutanásia, tá? Ortotanásia. Terceiro, professor, como o paciente, como a pessoa pode estabelecer essas vontades dela? Quando ela está lúcida perante o médico ainda, antes de ser submetida, ela pode? Pode. Mas tem pessoas, e isso é algo que vem crescendo no país, que já estão realizando o seu testamento vital. Olha que legal, para quem nunca ouviu falar, o que é um testamento vital? É um documento escrito onde uma pessoa especifica qual a forma que deseja ser tratada, quais os tratamentos que aceita ou recusa frente a uma doença que a impossibilite de manifestar plenamente sua vontade. Gente, olha que interessante. Eu, então, saudável, posso formalizar um testamento vital para caso eu tenha uma doença onde impossibilite eu de manifestar a minha vontade, eu já diga quais tratamentos que eu quero ter ou não ter a respeito daquela doença. É um assunto tão interessante que, inclusive, já tem empresas responsáveis por te auxiliar na confecção desse testamento. Olha esse site aqui, ó. Eu coloco aqui no slide para vocês e abrir ele. testamentovital.com.br. Você abre e já está aqui, ó. Gestão do seu testamento vital. Quero fazer o meu. Senhor, não quero fazer isso de jeito nenhum, mas ó, você sempre tem aquele seu amigo cuidadoso, cauteloso, que pensa em tudo na vida dele. Aí, ó, mais uma coisa para ele pensar, no testamento vital. Ó, este portal tem o propósito de centralizar informações sobre conteúdos, sobre manifestações de vontades a serem utilizadas em situações de doenças graves, incuráveis ou terminais. Neste espaço, você poderá encontrar publicações de trabalho. Então, aqui, eles explicam o que a empresa faz, que é um registro de testamentos vitais. Eles citam aqui que tem que passar esse registro pelo cartório, tá? Mas é interessantíssimo essa possibilidade do testamento vital, você deixar isso, antecipar essas vontades suas antes da doença chegar. Tá ok? Alguma pergunta? Tranquilo até aí? Professor, Oi. Uma dúvida. Na situação em que, por exemplo, a pessoa não tem esse testamento vital e que o senhor mencionou da questão das diretivas de vontade, que o médico registra no prontuário, como que funciona isso? Só do médico fazer o registro no prontuário já serve como algum tipo de prova para alguma eventual situação futura ou tem algum procedimento? Duas testemunhas junto. Boa pergunta dela. Tem que ter o procedimento interno a respeito de se tem algum tipo de homologação lá dentro da clínica, junto ao conselho. Confesso que eu não sei, é algo muito específico. Mas o que eu sei te dizer é que precisam ter duas testemunhas atestando aquilo que o médico disse. Recebeu do paciente a informação. Tá ok? Ah, sim. Obrigada. Beleza, gente. Sabedores, então, do que é distanásia, do que é eutanásia, sabedores agora que a ortotanásia é admitida no país, mas tem que seguir as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Tem que ser algo que efetivamente demonstre, estabeleça como pressupostos uma doença incurável, um cenário que o processo de morte é inevitável. Eu quero dizer o seguinte para vocês, né? É um assunto bastante rico, né? Que tem as suas especificidades
e que já foi debatido muito na academia, né? Já foi debatido muito. Tem vários trabalhos de conclusão de curso sobre isso. O que não tem, com certeza, é trabalhos de conclusão de curso envolvendo isso. Quem não fez, então, tá aí, ó. Quem não fez seu trabalho, quer escrever um artigo. Covid-19 e a relação com a matéria de hoje. Eu separei 3 notícias aqui para a gente dialogar, envolvendo o que a gente falou e o Covid-19. Dentro disso, eu apresento até um novo conceito chamado mistanásia. Mas antes, vamos começar pela essa notícia, que é a terceira aqui. Denúncia: eutanásia em pacientes quando acabou o oxigênio no hospital de Manaus. Vamos começar por essa notícia aqui. Tá aqui. De acordo com o Sindicato dos Médicos do Amazonas, a suspeita da prática de eutanásia precisa ser apurada e levada ao Conselho de Ética. Então, a notícia de 24 de janeiro de 2021. É notório a falta de oxigênio em Manaus no começo do ano. E um profissional da saúde denunciou que, quando faltou oxigênio nas unidades de saúde, alguns profissionais aplicaram um medicamento chamado morfina, que é um poderoso analgésico, para que o paciente não sentisse dor e tivesse uma morte tranquila, já que não conseguiria mais respirar sozinho. Um crime, de acordo com o Sindicato dos Médicos do Amazonas. A suspeita da prática de eutanásia precisa ser apurada e levada ao Conselho de Ética. O Ministério Público investiga os responsáveis pelas mortes por faltas de oxigênio. Alguns destaques dessa notícia. Primeiro, primeiro nós temos que fazer a seguinte diferenciação. A eutanásia em si, a prática da morfina, é o que levou essa pessoa a antecipar a sua morte? Então, beleza, é eutanásia. Se não a notícia aqui confundiu, né, essa ideia. A morfina só estava aliviando a dor. Provavelmente o que esses profissionais que foram denunciados estavam fazendo era desligando os aparelhos da pessoa, que mais se assemelha, num cenário, digamos, fictício, sem pensar no que aconteceu de fato, a ortotanásia, mas uma ortotanásia ilegal, considerando que não seguiu os procedimentos do Conselho Federal de Medicina. Não é verdade? Na verdade, professor, assim, temos 2 situações aqui, né? Uma situação é do jornal. Hoje os televisionnais, até fiz um trabalho ontem sobre isso, os televisionnais, acho que foi com você mesmo esse trabalho, né? Aquela de síntese. Aquela questão de jornalismo em massa, vender conteúdo, uma porcariada, entendeu? Uhum. A verdade é essa. E outra situação é o médico. O médico, ele não tem culpa numa situação dessa. Quem mandou, são os políticos, o administrador do hospital, etc. Menos o médico. O médico está ali tentando fazer o melhor para o paciente. No meu entendimento, se essa notícia for real. Porque não assim, como que o cara está lá dentro do hospital lá, está lá lutando com toda a sua alma para que o seu paciente seja tratado bem. Aí falta oxigênio, ele vê o cara se matando lá. Eu, por exemplo, eu não faria nada, não aplicava nada para melhorar nada. Eu só faria meus procedimentos conforme os medicamentos que eu tinha à disposição, porque comprar é o cara trazer um problema para a sua profissão, né? Tá faltando oxigênio, eu vou lá aplicar um outro medicamento, uma morfina, a não ser que tá no protocolo médico que tenha que fazer isso, né? Senão o cara tá fazendo uma besteira, né? Eu não acredito que médico faria isso. Não, então, é bem colocado isso, David, porque até traz uma sensação de estranho, né? Dizer isso, que eles estão... Isso aí se chama mídia podre. Nós não temos só a Rede Globo que o pessoal fica falando aí que é uma podridão. Não, hoje toda a mídia hoje está eivada com porcariado, entendeu? Com fake news. E é bastante interessante isso, né? Mas eu trouxe mais para vocês refletirem a relação da matéria, né, da aula de hoje com o que está acontecendo em relação à Covid-19. Então, o sindicato aqui dos médicos apurando uma denúncia de aplicação de morfina, mas aqui é igual o David falou, a morfina o médico estaria utilizando para aliviar a dor daquela pessoa que está sem o oxigênio. Né? Aí eu já adentrei num outro cenário, que igual eu falei, fictício, do desligamento de aparelho, mas aqui nem é desligamento de aparelho, é chegar no hospital e não ter o aparelho, né?
Será que o que o médico está fazendo é eutanásia? Ele não está antecipando a morte da pessoa. Se não tem oxigênio, para que serve esse aparelho? Então, vai matar os pacientes mais rápido? Aí eu concordo com você, que é uma notícia bem mais sensacionalista do que o que deve ser. Alguém levantou a mão aí? Peraí, professor. Pode falar. Aí, no caso, entra naquele debate novamente da ética e da moral, né? Nem tudo que vai ser ético vai ser moral, porque o médico ele faz um juramento de tentar aliviar a dor das pessoas quando vai fazer praticar medicina. Aí imagina uma pessoa agonizando por falta de oxigênio, a pessoa vai morrer e o médico tem uma maneira de poder tentar aliviar essa dor. Aí ele vai, faz esse procedimento e logo depois vem sendo julgado por uma coisa que de outra forma ele não podia nem ter evitado, porque ele não é responsável por comprar oxigênio, ele é responsável lá pela manutenção da vida das pessoas. Aí eles complicaram a situação aí. É isso aí, Marco. É bem isso mesmo. Então eu também concordo que penalizar um médico num cenário como esse é algo equivocado. O Marlon também falou que a morfina serve exatamente para aliviar as dores e o que a gente percebe nessa discussão é que o buraco está mais embaixo, né? Por isso eu coloquei essas outras duas notícias que envolvem a mistanásia, que é algo bastante interessante. Então, eu vou abrir aqui para vocês mistanásia e Covid-19. Olha aqui. O que é a mistanásia e qual sua relação com a crise de Manaus? Vulnerabilidade social e problemas de saúde pública culminaram na morte de inúmeras pessoas durante a pandemia. Desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020, mais de 250 mil vidas foram perdidas. Muitas delas poderiam ter sido poupadas se não houvesse superlotação em hospitais e falta de oxigênio em algumas regiões. O que vem ocorrendo no sistema de saúde pública, como em Manaus, pode ser considerado mistanásia. A palavra vem do grego e é a junção de mis com thanatos, morte infeliz. Essa situação tem ocorrido no estado do Amazonas e em outras cidades brasileiras que estão sendo impactadas por altos índices de internamento. O que é a mistanásia? Diferente da eutanásia, em que uma pessoa gera intencionalmente a morte de outra que se encontra delimitada ou em sofrimento insuportável, a mistanásia ocorre em decorrência de má gestão da saúde pública e de omissão dos responsáveis. O termo pode ser usado quando pacientes morrem de maneira evitável por falta de atendimento de qualidade, de insumos ou de leitos, comprovando uma violação do direito à saúde que é garantido pela Constituição. Na maioria dos casos, a mistanásia atinge indivíduos excluídos da sociedade e que dependem de políticas públicas. Qual a relação dessa situação com a crise causada pelo coronavírus? Mesmo com o advento, com o avanço da Covid, milhares de mortes poderiam ser evitadas. A grande questão é que pessoas hipossuficientes têm acesso limitado à saúde e maior exposição a riscos, provocando tristes cenas como a do idoso com suspeita de coronavírus, que morreu depois de esperar 7 dias na recepção de um hospital no Rio de Janeiro. O aumento de número de infectados e a falta de leitos expressa uma realidade de todo o país. A Sociedade Brasileira de Direito Ético e Bioética alerta para a necessidade urgente de um alinhamento técnico em relação aos procedimentos adotados por socorristas. A situação atípica e totalmente estressante tem exposto trabalhadores da área de saúde a decisões que podem ser tipificadas no âmbito penal. Para evitar esse tipo de situação, a ANADEM recomenda que seja adotado um protocolo padrão e um alinhamento entre profissionais acerca da terminalidade da vida. Um outro do Estadão, fechou aqui porque conteúdo exclusivo para assinantes, mas também é a respeito da Covid e a morte sem dignidade e a mistanásia. Bom, a ideia é esta. A mistanásia é um assunto que voltou a ser debatido, voltou a ser discutido em razão da Covid-19. E tem tudo a ver com a aula de hoje. A mistanásia é a morte infeliz. Uma morte que poderia ser evitada, mas
em razão da dificuldade das pessoas em vulnerabilidade social em ter acesso ao sistema de saúde, como em crises como essa crise pandêmica, as mortes aconteceram de forma acelerada, de forma gritante, e como aconteceu lá em Manaus, vem acontecendo ao redor do país pela falta de leitos. Então, repito, quem tem interesse em... a maioria já está aqui no 8º, 9º, 10º, já fez seu projeto, mas quem não fez, é um bom tema para discutir em TCC. Alguma pergunta? Gente, fora esses institutos, não falei desse, mas também existem outros, tá? Tem o suicídio assistido, onde a própria pessoa que pratica o ato, a própria pessoa, o próprio paciente que pratica o ato de se matar, estando num leito de morte. Um exemplo do suicídio assistido é o do filme Mar Adentro. Não sei se alguém já assistiu esse filme. Então, temos vários filmes aí que trazem exemplos desses casos. Alguma pergunta? Então é isso, pessoal. A aula de hoje nossa foi essa, sobre o direito de morrer, sobre a morte digna. Agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e leiam sobre o tema, um tema bastante interessante, e que esse slide está lá no CIGA, caso vocês queiram ler alguma notícia dessa, caso queiram aprender algo sobre isso. Já tive oportunidade também de falar com estudantes de medicina alguns anos atrás sobre isso, é bem bacana também. Quem sabe aí desperte aí algum interesse de vocês sobre o direito médico. É uma vertente do direito que tem crescido bastante. Beleza? Muito obrigado e até semana que vem. Valeu, professor. Obrigada. Falou, professor. Até mais. Com Deus. Bom dia, professor. Avisa nós aí dos trabalhos aí, viu? Aviso. Valeu.